Últimas notícias da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A promessa russa feita hoje de reduzir as operações militares em Kiev e no norte da Ucrânia não significa um cessar-fogo, declarou Vladimir Medinski, o principal negociador de Moscou nas conversas de paz com a Ucrânia. Após 34 dias de conflitos e encontros com poucos resultados, russos e ucranianos deram mais cedo um primeiro sinal de que pode levar ao fim da guerra. Segundo o veículo de imprensa russo RT, o vice-ministro da Defesa da Federação Russa, Alexander Fomin, disse que foi tomada a decisão de reduzir radicalmente a atividade militar nas direções de Kiev. A declaração foi feita em Istambul, na Turquia, onde delegações dos dois países se reuniram hoje. Não é um cessar-fogo, mas esta é a nossa aspiração, chegar gradualmente a uma desescalada do conflito, pelo menos nestas frentes, explicou Medinski em entrevista à agência de notícias TASS. Chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, também disse que estamos dando 2 passos para diminuir o conflito em direção à Ucrânia. A Ucrânia, por sua vez, propôs adotar posição de neutralidade em troca de garantias de segurança, o que significa que não se juntará às alianças militares com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou hospedará bases militares, disseram negociadores ucranianos nesta terça-feira. A proposta também inclui um período de consulta de 15 anos sobre os status da Crimeia, que foi anexada pela Rússia, e só poderia entrar em vigor no caso de um cessar-fogo completo, disseram os negociadores ucranianos a repórteres em Istambul. As negociações a respeito de neutralidade da Ucrânia foram um dos fatores que permitiram a decisão de reduzir a escala russa da Ucrânia, a fim de aumentar a confiança mútua e criar as condições necessárias para novas negociações e alcançar o objetivo final de concordar com a assinatura do acordo. Para Medinski, se um tratado for trabalhado rapidamente e um compromisso for firmado, a possibilidade de fazer a paz ficará mais próxima. A delegação russa, inclusive, sugeriu um encontro entre os presidentes russo Vladimir Putin e ucraniano Volodymyr Zelensky, caso seja feito o tratado entre os países. Os ucranianos indicaram que ele é possível, apesar do diálogo, hoje ainda registros de ataques pela Ucrânia. Um dos negociadores da Ucrânia disse que a chave é o acordo sobre garantias de segurança internacional para a Ucrânia. Somente com este acordo podemos acabar com a guerra, como a Ucrânia precisa. Em meio às promessas russas, o governo britânico afirmou ver certa redução de bombardeios russos na região de Kiev, informou o jornal The Guardian. Mesmo com o caminho positivo, o governo liderado pelo primeiro-ministro Boris Johnson disse que espera a total retirada das tropas russas da Ucrânia e que irá julgar apenas passos em direção a um acordo de paz por ações em vez de palavras. Além disso, o governo informou que pediu à embaixada russa em Londres que 4 de seus funcionários foram convidados a deixar o país, pois suas atividades não deixavam de acordo com os padrões internacionais de comportamento diplomático estabelecidos na Convenção de Viena. Além da neutralidade da Ucrânia, a Rússia exige o reconhecimento da anexação da Crimeia e da soberania do Donbás, região onde ficam as autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Essa é a questão mais espinhosa e será negociada de forma separada, segundo
Boltoliak. Hoje, antes do fim da reunião na Turquia, o ministro da Defesa da Rússia disse em Moscou que, em geral, as principais tarefas da primeira etapa da operação foram concluídas, em referência ao ataque à estrutura militar da Ucrânia. Ele também indicou que as áreas separatistas passam a ser o foco. Em troca do compromisso de não aderir à OTAN, Kiev insistiu que sua candidatura para entrar na União Europeia não pode ser bloqueada. O pedido já foi formalizado por Zelensky, mas ainda russo disse que não é um membro oficial da delegação russa nas negociações em Istambul, mas está envolvido em garantir os contatos entre Moscou e Kiev. Segundo a participação do empresário, foi aprovada por ambas as partes. Roman Abramovich está envolvido em garantir certos contatos entre os dois lados, russo e ucraniano. Ele não é um membro oficial da delegação. Você sabe que nossa delegação é chefiada pelo assessor-presidente, também presidente hoje em Istambul, disse Peskov e jornalistas em Moscou. Para Erdogan, depende das duas partes dar fim a esta tragédia, e a prorrogação do conflito não interessa a ninguém. O mundo inteiro espera boas notícias, afirmou aos negociadores no início da reunião. O Ministério da Defesa da Ucrânia, em seu relatório de hoje, apontou que os russos têm feito ataques a pontos de armazenamentos de combustíveis, a fim de complicar a logística e criar condições para uma crise humanitária. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou um ataque que teve o objetivo de atingir uma grande base de combustível. O Serviço de Emergências da Ucrânia relatou que, por volta das 21 horas de ontem, 15 em Brasília, um ataque de mísseis causou um incêndio em uma empresa que armazena combustível na região de Rivne, que fica a cerca de 340 quilômetros de Kiev, no oeste do país. Segundo o serviço, não houve derramamento de derivados de petróleo. Em seu relatório de hoje, o Ministério da Defesa da Rússia disse que mísseis de cruzeiro de alta precisão lançados do ar destruíram uma grande base de combustível perto da vila de Klevan, região da Rivne. A partir desta base, o combustível era fornecido para equipamentos militares ucranianos nos subúrbios de Kiev. O governo ucraniano confirmou o ataque, dizendo que a Rússia concentra-se no armazenamento de combustíveis, a fim de complicar a logística e criar condições para uma crise humanitária. O inimigo continua lançando insidiosamente mísseis e bombardeios, tentando destruir completamente a infraestrutura e as áreas residenciais das cidades ucranianas.